Amém. Aleluia. Amém. Vocês repararam que a gente cantou bastante coisa que fala de oração, né? O teu reino aqui na terra, a tua presença, buscamos a tua presença, falou de comunhão, de intercessão, e nós nem combinamos nada, mas o assunto que Deus quer que eu transmita, o recado é justamente sobre a oração, sobre a comunhão com Deus, sobre esse relacionamento com o Senhor. Como é importante isso, pensando um pouco no momento que a nossa igreja vive de transição, o Senhor tem nos convocado para a oração, o Senhor tem nos chamado para estarmos de joelho, para buscarmos a sua face. Nós cantamos aqui hoje que queremos a presença de Deus, mas precisamos buscar essa presença. Precisamos estar de joelhos, abrir mão de coisas que achamos importantes do ponto de vista humano, e precisamos nos colocar diante da face do Senhor, buscar, declarar que estamos interessados nesse negócio de verdade. E eu queria ler com você, vou pedir para você abrir a sua Bíblia também, no texto de Lucas capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 até o 13. Abre a tua Bíblia comigo aí, por favor, Lucas capítulo 11, versos de 1 a 13. Se você perceber que tem alguém sem Bíblia aí, chega do lado dele e fala, lê comigo aqui, irmão. Amém? Olha só o que diz o texto, um texto tremendo. A Bíblia fala que de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Verso 5 fala que disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, eu não posso levantar-me para te dar. Digo que se não se levantar para dar por ser amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, será aberto. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Amém? Que texto tremendo. E é tão legal quando a gente pega um pedacinho só da vida de Jesus e a gente começa a meditar nesse texto e quantas lições a gente pode tirar para a nossa vida. E uma boa dica para a gente hoje é que construir decisões em oração é sempre o melhor caminho. Quando a gente tenta decidir alguma coisa humanamente, corremos um sério risco de errar, de tomar a decisão errada, de pisar na bola, de ir contra aquilo que o Senhor
desejo do nosso coração, mas quando a gente olha para o modelo de Jesus, quando a gente vê como ele fazia, como ele tocava o seu ministério, como ele agia no seu dia a dia, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. Jesus, por exemplo, começou o seu ministério orando e jejuando. E essa é uma boa coisa para fazermos quando temos que decidir algumas coisas na nossa vida pessoal e como igreja. E aqui no texto a gente vê exatamente Jesus fazendo isso. No versículo 1, a Bíblia fala que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Aí o discípulo percebeu que ele estava ali. E o que a gente aprende, o que tem aqui que nos motiva a tomar a mesma atitude? A gente vê que Jesus, ele era modelo no que diz respeito à oração. Ele era exemplo. Jesus era um homem que orava. Jesus era uma pessoa que buscava Deus. Quantas vezes lemos, nos evangelhos, Jesus agradecendo ao Pai, porque ele havia ouvido a sua oração. Então ele tinha esse tipo de comunhão, ele tinha esse tipo de relacionamento, ele tinha esse tipo de interação, e é justamente esse o modelo que ele deixa aqui para os seus discípulos. E é muito legal observar que o discípulo percebeu que Jesus estava orando. Ele bateu o olho, procurou Jesus, viu que Jesus estava ali, aí ele viu Jesus um pouquinho mais longe, e aí ele viu que Jesus estava orando. Jesus ensinando com a sua vida, Jesus ensinando de maneira prática. Num primeiro instante, Jesus ensinando sem abrir a sua boca, sem falar uma palavra, mas um discípulo havia entendido qual era a lição. Jesus era um exemplo, Jesus era um modelo. E é interessante quando a gente vê Jesus orando, a gente vê Jesus propondo aqui um evangelho bem basiquinho. Muita gente fica teologizando, fica inventando, colocando encargos humanos, que mais atrapalham, mais impedem as pessoas de se relacionar com Deus, do que proporcionar esse tipo de interação. Jesus não. Jesus mostra que a oração é o melhor caminho. Jesus mostra que essa comunicação, esse bate-papo, é o melhor jeito de atrairmos a presença de Deus, de nos relacionarmos com Deus, de batermos esse papo com Deus. Esse é o melhor jeito. Jesus não ficou inventando, ele não ficou aqui endossando a prática dos fariseus, mas ele vai diretamente ao Pai e ele começa a orar. E que gostoso, você e eu podemos fazer isso hoje. Podemos chegar na face do Pai, podemos lá no nosso quarto, ou na igreja, numa sexta-feira de vigília, ou em outro momento lá no nosso GI, ou em qualquer outro momento que você tiver, você pode entrar na presença de Deus, e você pode conversar com esse Deus, de boa, a qualquer momento, sem nenhum impedimento. Esse é o exemplo, é o modelo que ele deixa para a gente. E é interessante como ele se permite ser observado. O seu discípulo estava observando, e é legal quando ele ensina essa lição poderosa para o seu discípulo. Discípulo aqui é um aluno, é um seguidor de Jesus. Tem seguidor de Jesus aqui hoje? Você tem parado para observar algumas coisas que Jesus anda fazendo? Já parou para observar algumas coisas que Jesus tem feito? Já parou para observar, para ver os detalhes de como Jesus está agindo? Como ele tem conduzido a igreja? Quais são as suas atitudes? É justamente isso que ele quer que a gente esteja o imitando. Nós imitamos muitas pessoas, imitamos muitas coisas. Às vezes vamos numa igreja, vemos algum modelo legal e imitamos também. E não tem nada de errado nisso, mas nós não podemos deixar de olhar para Jesus, o nosso modelo. Tem percebido o que Jesus tem feito? Como o Senhor tem nos levado a orar? É isso que Ele tem falado a essa igreja, é isso que Ele tem proporcionado, é isso que Ele tem provocado no nosso meio. E Ele quer que você preste atenção naquilo que Ele está fazendo, para você se juntar a esse mover dEle.
Jesus não quer simplesmente orar para você ficar achando bonito, mas Ele está orando aqui para o seu discípulo, assim como Ele tem levantado a liderança para você, discípulo de Jesus, se juntar a esse mover dEle, amém? Então sexta-feira que vem a vigília vai bombar, pastor Edson. No GI o fogo vai cair, amém? Porque Jesus é esse modelo para a gente, querido. Jesus revela a sua essência aqui aos seus discípulos. Ele está mostrando para eles quais são os seus hábitos. Quando alguém olha para a sua vida, não sei se você já está tendo essa experiência de discipular alguém, mas quando alguém olha para a tua vida, teus filhos, ou alguém que você lidera, o que ele enxerga? O que ele percebe nas suas atitudes? Jesus deixa claro aqui qual é a essência dele, o que ele gostava de fazer, qual era o hábito dele, o que ele valorizava. Ele deixa isso ali, naquela atitude dele. Os seus discípulos percebiam que ele amava orar, porque todas as vezes que eles iam procurar Jesus, todas as vezes que Jesus dava um perdido ali no grupo, nos 12, Jesus estava afastadinho, estava orando, estava buscando ao Pai, porque aquilo era importante. Jesus valorizava a oração. De novo, olhando para o modelo dele, o que eu e você temos valorizado, pensando num século 21, onde as coisas acontecem com tanta velocidade, onde há tantas ocupações na nossa vida? O que de fato eu tenho valorizado? O que de verdade você tem valorizado? Qual é a tua essência? Onde você tem canalizado a tua força, o teu tempo? Você tem gasto tempo orando, buscando a Deus? Ou você está preocupado com o que está acontecendo nas redes sociais? Ou você está preocupado com o que está acontecendo com o seu time? Qual é a tua preocupação? Onde você tem colocado o teu coração? É aí que você vai demonstrar a tua essência. E é isso que você vai estar ensinando, voluntária ou involuntariamente, para a próxima geração. As crianças estão te observando, os adolescentes, os teus filhos, os teus vizinhos, o pessoal lá no teu trabalho. Eu trabalhei durante 7 anos aqui numa empresa aqui atrás, antiga Elevadores Otis. E meu pai também trabalhava naquela empresa. Eu entrei ali pelo Senai e fiquei um tempo ali, pela graça de Deus. E meu pai era uma pessoa muito respeitada ali, porque meu pai dava testemunho de crente. Meu pai aproveitava as oportunidades dele e pregava o evangelho. Mas sabe o que era mais bonitinho que meu pai fazia? Na hora do almoço, meu pai pegava o seu bandejão, ficava no meio dos seus amigos, baixava a cabeça e orava. Agradecia a Deus. As pessoas, quando falavam do meu pai, via nele um homem de Deus, porque ele abaixava a cabeça e orava. As pessoas precisam observar isso na nossa vida. E a igreja tem criado oportunidades para que você faça isso. Você pode fazer sozinho na sua casa e deve, mas você também pode fazer com a igreja. Convide o seu discípulo, convide os seus líderes, os seus liderados, convide as pessoas que você ama. Vamos orar juntos. Que gostoso quando a gente está aqui de sexta, clamando a Deus. Ou quando você está em um outro momento, ou está no GI, mostre para as pessoas, seja exemplo de que você é um homem e uma mulher de oração, porque foi isso que Jesus deixa aqui explícito para a gente na palavra. Jesus não esconde aqui a sua intimidade, porque oração é coisa de intimidade, oração é coisa de quem tem intimidade com Deus. E quando eu penso na oração como algo onde eu posso rasgar o meu coração, eu posso chorar, eu falo coisas para Deus que eu não falo para nenhum outro ser humano, então oração é algo de intimidade. Quanta coisa eu faço diante de Deus que eu não faço na frente de uma outra pessoa.
Quantas vezes eu chorei diante de Deus, e quantas vezes você chorou diante de Deus, você e Deus sozinho lá no teu quarto. Oração é algo de intimidade. Jesus, Ele não esconde a sua intimidade, Ele faz questão de que os seus discípulos vejam, de que Ele é um homem que tem intimidade com Deus. E aí você vê não somente no choro, mas nas atitudes, nas reações, no comportamento, no amor. Por que você acha que Jesus, quando foi abordado por aqueles fariseus, quando levaram aquela mulher que foi pega em adultério, e eles já estavam com as pedras na mão, pronto para matar aquela mulher, Jesus, que tem intimidade com Deus, falou assim: queridos, quem não tem nenhum pecado, pode jogar pedra na mulher aí. Não é isso que diz a lei? Isso é coisa de quem tem intimidade. E aí todo mundo que estava querendo jogar pedra naquela mulher, largou as suas pedras, foi embora. E Jesus vai e conversa com aquela mulher de uma maneira tão amorosa: filha, cadê os teus acusadores? E ela responde: eles foram embora. Então vai embora você também, vai, não peques mais, eu também não vou te condenar. Quando a gente tem intimidade com Deus, a nossa postura como crente é diferente. A crítica não vem à tona, mas a gente tem o quê? A mesma visão, a gente anda junto, a gente quer fazer as coisas acontecerem em unidade. Isso é fruto de quem está tendo intimidade com Deus. E é nas reações que a gente vai começar a ver que tipo de essência a gente tem. Se a gente de verdade está tendo intimidade com o Senhor e a gente está podendo manifestar isso para as pessoas. Jesus não somente ensina aqui com a sua vida, demonstrando, mas Ele também ensina falando. Ele também usa palavras. Olha o que está no verso 2. Ele também os ensinou, e aí Ele começa a fazer uma oração. Ele fala assim, ó: quando vocês orarem, dizem o seguinte: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Eu gosto de ler essa oração naquele texto que está ali em Mateus capítulo 6, ele tem algumas coisas aqui que Mateus detalha um pouco mais. Eu vou ler para vocês, é o mesmo texto, só que na visão do evangelista Mateus. Mateus 6, 9 em diante fala assim: portanto, Jesus ensinando os seus discípulos também: vocês orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui Jesus deixa claro os 4 componentes que precisam existir numa oração. O primeiro deles é a adoração. Você precisa chegar para Deus, diante de Deus, e adorá-lo. Ele é Deus. Interessante como a gente só chega para Deus para pedir as coisas, e não tem nada de errado em pedir, mas só pedir. Só pedir, só pedir, nunca tem gratidão, nunca tem um coração agradecido a Deus. Aqui ele fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Adore a Deus, reconheça que Ele é o Rei, declare que Ele é importante para você, manifesta aí a tua gratidão a Ele. Outra coisa que ele fala aqui, que precisa ter na minha oração, é submissão. Faça-se a tua vontade. Muitas vezes queremos dar ordens para Deus. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, como se Deus fosse o meu office boy, o gênio da lâmpada. Não, Senhor, faça a sua vontade, submeta-se à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Outra coisa que precisa ter na oração, e é importante, além de adoração e submissão, as petições. Pode pedir.
Afinal de contas, Ele é o nosso Pai querido. Ele está interessado na tua dor, no teu choro. Ele quer que você receba das mãos dEle o que você precisa. E a gente, quando contribui, é tão legal, eu acho um momento tão especial, porque a gente pode devolver parte daquilo que Deus tem nos dado, com um coração agradecido. Como Deus tem cuidado de nós. Eu vejo os irmãos aqui hoje, com roupas bonitas, né? As irmãs com o cabelo escovado, algumas colocam uma corzinha para ficar diferente. Tudo isso custa dinheiro, queridos. Os carros, talvez o dinheiro para a condução. Talvez você vai sair daqui agora, na hora do almoço, vai passar ali no frangaço, vai comprar um frango. Deus não cuida da gente. Não é gostoso chegar na tua casa, apertar o botãozinho e a luz acende? Nessas pequenas coisas que Deus cuida, tem um coração agradecido ao Senhor. Não tem nada de errado em pedir. Glória a Deus, porque Ele, como Pai, tem cuidado de nós. E termina a sua oração aqui, o quarto elemento, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, bendizendo o seu nome, declarando que Ele é maravilhoso. Adore a Deus, submeta a sua vontade, faça as suas petições e louve ao Senhor. Jesus dá esses 4 pontos aqui na oração que Ele ensina para os seus discípulos. Então, além dele demonstrar ser um modelo vivo, né, mostrar ali na prática, Ele também ensina e coloca aí esses 4 elementos na sua oração que estão embutidos. Mas uma coisa que eu queria enfatizar, e um princípio que Ele ensina aqui, que a gente vai ver do versículo 5 até o versículo 8. Esse é o princípio que eu quero trabalhar mais com você nessa manhã. Olha só o que ele fala no versículo 5 até o 8. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegando de viagem procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. O amigo que está lá dentro de casa responder para ele: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo já estão deitados. Eu não posso me levantar para te dar alguma coisa. Digo que ele não irá se levantar por ser seu amigo, mas todavia o fará por causa da importunação. Qual é o princípio aqui que o Senhor Jesus nos ensina? Ele aproveita essa história da oração, ele aproveita esse questionamento dos seus discípulos, ele aproveita essa chance onde ele ora e o seu discípulo fica curioso para aprender sobre oração. Ele aproveita esse contexto todo e ele fala: olha, tem um detalhe legal aí na oração, que eu quero que você preste atenção quando você estiver orando. É o princípio da perseverança. Querido, você precisa entender que perseverança é algo que tem que acompanhar a vida do crente. Seja na oração, seja no teu ministério, seja como marido. Quantos cônjuges abandonam o casamento porque não perseveram? Acha que Deus não dá jeito na sua vida ou na vida do seu cônjuge? Quantos desistem? Quantos pais desistem dos seus filhos? Quantas pessoas desistem das coisas porque não perseveram? O Senhor está ensinando uma lição poderosa aqui sobre perseverança. Ele fala que chega ali um amigo, e para o judeu receber bem a pessoa, ser hospitaleiro era muito importante, era cultural. Chega um amigo na casa do outro ali, não tem o que dar para ele. Ele corre para o seu vizinho, já era meia-noite, o vizinho está deitado com os filhos, a casa já está trancada, e ele fica: pelo amor de Deus, eu preciso de pelo menos 3 pães. E o amigo lá de dentro fala assim para ele: não vou descer, eu já estou deitado, pelo amor de Deus, para de bater na minha porta. Jesus fala assim: aquele cara que está lá dentro, ele vai atender o outro, não porque é amigo, mas de tanto que o outro vai ficar ali no pé dele. E ele fala: é isso mesmo que vocês têm que fazer, vocês têm que importunar, tem que ficar em cima, tem que perseverar, porque vocês vão começar a receber as bênçãos de Deus quando vocês insistirem naquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. Conheço pessoas que oraram 20 anos para que o marido voltasse para Jesus. Sabe o que aconteceu? O marido voltou. Amém? Tem que perseverar.
E é interessante, essa história de perseverança é algo que Jesus trata, é algo que a Bíblia trata em vários momentos. Você vai ver essa história de perseverança do Gênesis até o Apocalipse. Quer ver uma coisa? Vai lá para Atos 1:14. Atos capítulo 1, verso 14. A Bíblia fala aqui em Atos 1:14, que depois que Jesus subiu aos céus e ele se foi de vez, depois daquele período em que ele ressurge, fica ali 40 dias com seus discípulos, ministrando na vida dele, ele sobe de uma vez. E Jesus tinha dito para aquele pessoal o seguinte, olha, está lá em Lucas isso, fiquem aqui em Jerusalém, até que, esse é o detalhe, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. E a Bíblia fala aqui no verso 14 do capítulo 1, que todos estes, citando aqui os discípulos, citando Maria, mãe de Jesus, as mulheres, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Olha o detalhe aqui, eles ficaram juntos ali, eles perseveravam, eles não desistiram, eles continuaram firmes, eles não desfocaram, não começaram a resolver outras questões que eles julgaram importante naquele momento, mas durante 10 dias, eles ficaram ali reunidos, buscando a face do Senhor. Olha o detalhe aqui, eles perseveravam unânimes, em unanimidade, em unidade, pensando a mesma coisa, buscando a mesma coisa. E aqui já vai um princípio legal para a nossa vida. Quando o pastor Guilherme ou um outro pastor vem aqui e dá a direção é para que a gente ande em unidade, buscar a mesma coisa. Precisamos perseverar. Por que perseverar? Porque com tanta gente boa, com tanta gente junto, corremos o risco de querer pensar algo diferente. Somos tentados a pensar diferente. Eu não concordo com o pastor Barcelos não, toda sexta-feira vigília, não posso nunca comer uma pizza. Começa a pensar diferente. Eu não concordo muito com esse negócio de GI não, viu, pastor? Querido, você precisa perseverar em unanimidade, em unidade. Você vai ser tentado a pensar diferente, mas a ideia aqui é perseverar, não voltar atrás, fica firme naquilo que o Senhor tem colocado como direção para essa igreja. Não somente perseverar em unanimidade, mas perseverar também em oração. Vamos continuar firmes, buscando a presença do Senhor, pensando a mesma coisa, buscando a mesma coisa, firmes na oração, porque é através da oração, Deus ensinou aqui o caminho das pedras para a gente, é através da oração que a igreja vai alcançar os seus objetivos. Não tem como ser de outro jeito. Agora é interessante quando a gente vê o resultado na vida desses discípulos. O Senhor Jesus falou assim: fiquem aqui, perseverem até que, e foi exatamente isso que aconteceu. Se você perseverar, você vai chegar no ponto que Deus quer que você chegue. E a gente vê lá em Atos capítulo 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como de praxe, perseverando aqui em unanimidades, em oração, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Já imaginou se algum deles no 5º dia resolver um probleminha do trabalho? Não perseverou. Já imaginou se algum deles fosse resolver alguma questão extra ali, aquele momento? Ia perder a bênção. Não ia desfrutar daquilo. Se você desiste no meio do caminho, você corre o risco de não viver o melhor de Deus para a sua vida.
Quer ver mais? Eles continuaram perseverando. Essa história de perseverar, você vai ver na Bíblia toda, Atos 2:42. A Bíblia fala que eles perseveravam, eles continuaram, eles não desistiram, eles ficaram firmes, eles não abriram mão da doutrina dos apóstolos. Já pensou? Se aqui nesse momento eles começam a pensar numa outra doutrina? Vamos voltar para o judaísmo. Não, vamos ficar meditando na lei de Moisés. Vamos ficar pensando no que os rabinos falam. Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tudo aquilo que Jesus ensinou para os seus apóstolos, era isso que eles estavam ruminando, era isso que eles estavam ali pensando, meditando. Não somente eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. Comunhão, querido, não pode ser um momento esporádico, tem que ser algo que a gente precisa perseverar. Venha todos os domingos para o culto, venha na terça-feira, vá para o seu GI, provoque, viva a comunhão intensamente. A palavra de Deus diz que o modelo de igreja que está aqui em Atos é que o povo estava todos os dias no templo e de casa em casa. Não é para desistir. Quanto mais você fica junto do povo, quanto mais você está com a igreja, menos você vai sofrer, mais vai ter gente orando por você, mais você vai crescer na fé. Estar na igreja é bênção. Ter comunhão com os irmãos é bênção, então persevere na comunhão. Eu sei que vai ter dia que o teu time vai jogar e você vai ficar dividido ali. Será que eu vou assistir? Ainda mais se for jogo do Corinthians, querido, não fica assistindo o jogo do Corinthians, vem para a igreja. Vai ser muito mais abençoado, não é, pastor Morales? A carinha dele, ele pelo Corinthians, não de vir aqui. Eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam nas orações. E a gente vê que essa igreja era uma igreja que orava. Você vai ler situações onde precisou-se de um movimento de oração e a igreja estava orando. É o que Deus está falando para nós nesses dias. Perseverem na oração, busquem a Deus, estejam juntos, pensem a mesma coisa, não desistam, continuem firmes, não deixem as distrações, o mundo oferecer coisas que vão tirar vocês do foco. Fiquem firmes no propósito que Deus tem colocado no coração da liderança. Tem uma historinha também em Lucas 18, eu vou ler ela para você aqui. A história de uma viúva que tinha uma causa. E ela pede então para um juiz iníquo julgar a sua causa. E ele não queria julgar, não vou julgar, não quero saber dessa mulher. Mas é interessante, aquela mulher insiste tanto, ela persevera tanto, que aquele juiz então julgou a sua causa. Quando a gente olha a vida dos discípulos, abandonaram tudo, começaram a andar com Jesus, 3 anos, e chegaram então no ponto de ver aquele projeto que Jesus havia falado lá em Mateus 16, acontecendo, a igreja surgindo. Eles perseveraram, como Deus usou a vida desses homens, de Pedro, de João, para que as coisas acontecessem, porque eles perseveraram. No ministério, quantas vezes somos tentados a abandonar tudo, a jogar tudo para o alto. Mas o Senhor está falando para a gente hoje, é para perseverar. Continua firme no teu propósito, servindo a Deus, colocando o teu dom à disposição do Senhor, para que Ele possa te usar. E quando a gente olha na Bíblia, você vai ver vários exemplos de pessoas que perseveraram. Noé perseverou até o fim. Já pensou receber um sonho de Deus? Constrói uma arca de um tamanho de um trem, vários trens, porque eu vou destruir o mundo com chuva. Chuva? Mas nunca choveu, Deus. Mas eu vou destruir com chuva. E aí esse homem começa a cortar as madeiras e a preparar essa tal dessa arca. Em obediência a Deus, ele perseverou. E somente ele e a sua família viram a salvação do Senhor. Não dá vontade de desistir? Será que vai chover mesmo, Deus? Será que o Senhor não se enganou no sonho, não? O Senhor não errou de pessoa?
Porque não é possível, nunca choveu. Eu já estou aqui há alguns anos construindo esse negócio, nunca caiu uma gota de água. Persevera. E ele perseverou. Abraão e Sara perseveraram. E tiveram o filho da promessa. Apesar de serem idosos. A mãe de Moisés perseverou mesmo tendo ali a morte do filho decretada, porque o faraó mandou que as parteiras matassem os filhos das hebreias. O que acontece? Ela insiste, ela persevera, ela livra o seu menino, que mais tarde veio a se tornar o libertador do povo de Israel. Josué perseverou desde quando saiu do Egito. Caminhou no deserto com o povo, espiou a terra. Ele e o Caleb viram que dava para herdar a terra, para conquistar a terra. Por causa dos 10 que falaram que não, ele teve juntamente com o povo caminhar 40 anos. Mas ele e Caleb entraram na terra prometida. Perseverou. Dá vontade de desistir? Já imaginou você estar ali a poucos quilômetros da terra prometida? E por conta do pecado do povo, da murmuração, da reclamação, da postura, volta todo mundo para o deserto. Vamos andar mais 40 anos no deserto? Dá vontade de jogar tudo para o alto, irmão. Quer saber de uma coisa? Josué podia falar para o Caleb, vamos fazer carreira solo, querido? Porque não dá. Sem condições. Mas eles perseveraram. E eles não saíram da igreja. Olha que legal. Ficaram firmes com a igreja. Mesmo nos 40 anos no deserto. Você está pensando em sair da igreja, querido? Persevera. Fica firme. Será que Deus errou quando te trouxe para cá? De jeito nenhum. Foi Ele que te trouxe para esse lugar. E Ele quer usar a tua vida aqui nessa igreja. Sem falar no Daniel. Daniel perseverou. Daniel, se orar outro Deus aqui, chicote vai cantar, filho. Você vai lá para a cova dos leões. Pode mandar para a cova dos leões. Eu não vou desistir da minha fé. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se não se curvar diante da estátua, vai ser lançado na fornalha. Aí chega lá, o pessoal do rei, rei, eu estava reparando, tem 3 caras que eles não estão se dobrando não estão se ajoelhando. Não estão? Toca aí a música, quero ver quem é que não vai se ajoelhar. Aí os 3 lá de pé. Já imaginou? Que coragem, irmãos. Todo mundo ajoelhou diante da estátua do rei e os 3 perseveraram. E aí o rei foi lá, vou dar uma chance para vocês. Quer ajoelhar agora? Não vamos ajoelhar não. A gente crê no Deus vivo, a gente só vai adorar o nosso Deus. E a gente crê que o nosso Deus pode nos livrar da fornalha. E se não nos livrar também não tem problema nenhum. Nós não vamos abrir mão da nossa fé. O rei fica tão bravo que ele fala assim, aquece a fornalha 7 vezes mais. Tanto é que as pessoas que foram jogar os 3, elas morreram queimadas. Mas os 3 entraram. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a brincar lá no fogo. Começaram a passear no meio do fogo. E quando eles foram olhar para ver se eles estavam mortos, foram lá ver se os caras estavam mortos. Eles estavam caminhando. Mas não tinha 3. Sabe quantos tinha? Tinha 4. Aleluia. Jesus estava lá caminhando com eles. Eles perseveraram. E eles então puderam sair ilesos daquela fornalha. Interessante quando chega uma prova dessa aqui que a gente quer fazer. Opa! Na fornalha não, Deus. Acho que chegou a hora de eu tirar o pé aqui, né? Perseverar. Essa é a lição. Em momentos difíceis da nossa vida, perseverar. Fica firme como igreja. Busque ao Senhor. Jejue e ore. Participe aqui das convocações para que a gente possa ver o resultado disso tudo. Amanhã ou depois nós vamos ver o que Deus tem para essa igreja. Amém? Você pode fazer parte disso e desfrutar se você perseverar. Agora,
Volta lá para Lucas. É interessante aqui, a certeza da resposta. Como Deus dá, Jesus fala com uma certeza impressionante. Até porque ele vivia isso. Era a experiência dele. Então, quando ele ensina os princípios aqui, quando ele demonstra a oração, quando ele ensina falando, ele fala de perseverança, ele também fala da certeza da resposta. Olha que está no verso 9. Por isso vos digo, depois de explicar tudo isso, depois de falar da importunação, da perseverança, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha o verso 10, pois todo o que pede, todo o que busca, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus está falando que vai responder. Então eu vou pedir uma Ferrari para ele, pastor. Então tá. Como a Bíblia não se contradiz, eu acho muito legal isso. 1 João, depois a gente volta aqui rapidinho. 1 João 5, 14 e 15. Olha que legal, como a palavra é maravilhosa. 1 João 5, 14 a 15. E depois, no finalzinho de Lucas, a gente vai ver sobre o que Jesus estava falando. Olha só, isso aqui é materialzinho dos 7 passos, viu? Se você fez os 7 passos, essa aqui é uma coisa que a gente ensina lá, é muito legal. 1 João 5, 14 fala assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Se vai glorificar o nome do Senhor, você ter uma Ferrari, Ele vai te dar. Amém? Usa-me, Senhor, com a minha Ferrari. Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, aí nós vamos orar e pedir as coisas que estão no coração de Deus. Amém? Ah, Senhor, eu queria tanto, é a oração do solteiro, eu queria tanto aquela moça, Deus. Ah, mas ela é tão bonita, Deus. Ela tem 3 faculdades, ela é maravilhosa. Mas é a vontade de Deus para a tua vida? Você está a fim de se sujeitar à vontade de Deus? Eu fiquei durante 6 anos aqui na igreja, solteiro. Quando eu falo isso para os jovens, ele fica até com medo. Ai, Senhor, que não seja a minha experiência, né? E teve ocasiões que eu me simpatizei com a moça e eu comecei a orar. E Deus falou, não é. Teve ocasião que a moça gostava, mas eu não. E Deus falou, não é. Até que um dia, eu me encontrei com a Thaís, né? E aí Deus falou, é essa. E Deus falou para ela, é esse. E aí estamos casados, vou fazer 19 anos agora em dezembro. Quando a gente vive a vontade de Deus, é maravilhoso. Não adianta eu ficar insistindo. Tem gente que quer uma coisa, mas é teimoso. Não, esqueceu daqueles princípios que o Jesus ensinou na oração. Não é submisso. Você tem que ser submisso. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Então, quando a gente pede uma coisa e Deus fala não, aleluia, glória a Deus. Porque se não é isso, é melhor que isso. Era meu consolo quando eu recebi o nome da menina. Vai ser melhor que isso, aleluia. E Deus deu o melhor mesmo. Se eu fosse olhar a minha esposa do ponto de vista humano, eu querendo aqui, não olhando o coração dela, porque minha esposa, além de linda por fora, é linda por dentro. É uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Cuida dos filhos. Eu não teria condições humanas de escolher. Mas Deus me abençoou demais. Vale a pena
Orar de acordo com a vontade de Deus, é isso que ele está falando. Ora de acordo com a vontade de Deus. Se eu oro de acordo com a vontade de Deus, fica tranquilo, querido, que Deus vai responder. Aí sim, aí aquilo que você pede vai ser dado, aquilo que você busca você vai encontrar, e aqui a porta que você bate vai ser aberta. Aí é show de bola, aí é empurrar bêbado na descida. Não vai ter como errar, irmão. E é interessante aqui, ó. Jesus fala, no verso 11 ao 12, ele faz uma comparação entre o Pai humano e o Pai celeste. Justamente nessa coisa de dar, de cuidar. Ele fala assim, se vocês como pais humanos sabem dar boas coisas para os seus filhos, né? Não é gostoso chegar no aniversário do filho e dar aquele carrinho que ele espera tanto, dar aquela bola, dar o presentinho, né? Quem sabe o filhão passou na faculdade e você tem condições, dá um carro para ele. Você não fica feliz? Acho que não, né? Fica feliz? Chega para a menina, dá um presentinho, né? Aquilo que ela quer tanto, você consegue, você tem recurso para isso. Ele está falando, se vocês que sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Será que Deus não tem o melhor para a nossa vida? Será que Deus não sabe cuidar de nós como igreja? Será que Ele não continua no trono cuidando da nossa vida? É lógico que está, e Ele quer o melhor para a nossa vida. E Ele fala aqui no verso 13, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esse é o segredo para vivermos essa igreja gloriosa. É uma vida cheia do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, bata atrás do Espírito Santo, pois todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate será aberto. O Espírito de Deus é o melhor de Deus para a sua vida. A questão é que a gente vai atrás do material. Aí eu quero a Ferrari. Que Ferrari, irmão? O Espírito Santo é melhor que 1000 Ferraris. É isso que ele está falando na Bíblia. Então busca o Espírito Santo, seja cheio do Espírito, deixe o rio de Deus fluir na sua vida, porque você vai viver o melhor de Deus na tua casa, na tua vida, no teu ministério e como igreja. É isso que Deus fala para a gente nessa manhã. Persevera. Talvez você está aí buscando a Deus há um tempo, talvez você desistiu de orar, está cansado dessa conversinha de orar. Deus está falando, persevera, porque o que eu tenho para a sua vida é o melhor. Fecha teus olhos por um instante, abaixa tua cabeça. Pense um pouquinho em tudo aquilo que nós conversamos. Senhor Jesus fala que o primeiro motivo que temos para começar a orar e viver em oração é porque Ele é o nosso exemplo. Jesus é o Senhor da sua vida, então siga o seu mestre, siga o seu Senhor, imite o seu comportamento, ore como Jesus orou. Talvez as tuas orações sejam orações onde você mais pede, você nunca tem tempo para adorar a Deus. Comece a adorar o Senhor nas tuas orações. Vá orar ao Senhor, mas abra mão da tua vontade, submeta-se a dele. Louve a Deus nesses momentos de interação com Ele. Talvez você ora 2 minutos e já sai batendo o pé. Deus não responde nada. Fala, Senhor, eu quero perseverar. Me ajuda a perseverar. Eu preciso do Senhor. Senhor, você sabe que eu tenho pavio curto e tem tantas ocasiões em que eu não vejo a resposta. Já saio blasfemando, falando que Deus, que nada. Pede para o Senhor perdão. Fala, Senhor, eu quero perseverar. Eu creio que o Senhor vai me dar o melhor. Assim como o Senhor fez na vida de Noé, o Senhor fez na vida de Abraão, o Senhor fez na vida de Moisés, o Senhor fez na vida de Daniel, de José, o Senhor fez na vida dos discípulos. Eu quero perseverar. Me perdoa porque eu desisto fácil, Deus.
Talvez você está pedindo algumas coisas, mas é pensando no seu benefício pessoal. Começa a alinhar aí a tua vontade com a de Deus. Fala: Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem de melhor para a minha vida. E se o melhor do Senhor para a minha vida é a tua presença, é o teu Espírito Santo, então Deus, eu quero essa presença maravilhosa na minha vida agora. Eu quero ser cheio desse poder. Dá liberdade para Ele tomar todas as áreas da sua vida. Fala: Espírito Santo, vai lá na minha casa comigo. No meu trabalho, Espírito Santo, eu quero o Senhor comigo, dirigindo. Como eu preciso do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o melhor de Deus para a minha vida. Senhor, nesse tempo em que o Senhor tem nos levado a orar, eu quero pedir para que o Senhor desperte em nós, como igreja, uma disposição de perseverarmos em unidade e em oração, para que possamos, ó Deus bendito, desfrutar amanhã, depois ou no tempo que o Senhor determinar, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, não deixa nos distrairmos com questões externas, mas que possamos permanecer firme no nosso posto, no nosso lugar, porque o Senhor tem algo de maravilhoso para essa igreja, e nós somos a igreja, Deus, e o Senhor tem preparado o melhor do Senhor para a nossa vida, não somente para essa igreja, mas para a cidade de Santo André. Deus, nós queremos declarar isso nessa manhã, que queremos viver a tua vontade, no nome de Jesus, amém.